Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor para continuar. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e orientados pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais um momento em que estamos orando a Ti, pelo Senhor ter nos protegido, ter nos guardado, ter nos livrado de todo mal, pelo Senhor ter nos feito, Senhor, chegar até aqui. Toda honra e glória seja dado ao Senhor que providenciou para nós a alimentação, a vestimenta, o lar. Senhor, intercedemos agora pelas pessoas que estão passando por adversidades, pessoas que estão passando por crises na área emocional, ansiedade, depressão e estresse. Intercedemos, Senhor, por aqueles que estão passando por crise na área familiar, problemas com os filhos, problemas, ó Senhor, na relação conjugal. Oramos, ó Senhor, por aqueles que estão passando por problemas profissionais, que também atinge a área financeira, Senhor. Venha ajudá-los e orientá-los. Intercedemos agora uns pelos outros, para que a sua provisão chegue, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós dependemos do Senhor, então venha agir sobre nós, venha com as tuas mãos de poder e venha, Senhor Deus, nos ajudar. Dependemos de Ti. Neste momento, fale conosco através da sua palavra, nos oriente, nos mostre, Senhor, o caminho a seguir. Ó Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Nesta noite nós vamos falar sobre um salmo maravilhoso, que é o salmo de número 27. Um salmo muito conhecido também, que traz a ideia da confiança em Deus. Diz o texto sagrado: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não
cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O Salmo de número 27, ele tem 14 versos, e nós conseguimos fazer algumas divisões para o nosso entendimento. O salmista, ele inicia o seu salmo dizendo que Deus é para ele. Então ele diz que Deus, em primeiro lugar, é o Senhor, é a luz, é a salvação, é a força. Veja que o salmista, ele atribui isso a Deus pelo que Deus opera nele. O Senhor, a luz, a salvação e a força. Para o salmista, e este é o salmista Davi, ele coloca Deus desta forma: o Senhor é o que é para mim. O Senhor é a minha luz, a minha salvação e também a minha força. E então a pergunta: por que vou temer? E de quem eu vou temer? E por que eu terei medo? Ou por que eu vou ter receio? Se o Senhor é a luz, é a salvação, é a força. O salmista identifica isso em Deus como aquele que ilumina, mas aquele que também salva e também aquele que fortalece. Por isso ele termina o salmo no verso 14 dizendo: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, o Senhor. É como que o salmista estivesse a dizer: o Senhor vai iluminar o nosso caminho e vai nos direcionar à salvação. E quando a nossa força for pequena, o Senhor é a nossa força. Ele vai gerar em nós energia suficiente para caminhar. A partir do verso 2 e o verso 3, nós temos o salmista apresentando as suas dificuldades. Ele diz que existem adversários malvados, inimigos estariam investindo contra ele. Mas ele entende que o Senhor, que é a luz, é a salvação e a força, fez com que estes malvados inimigos viessem a tropeçar e caírem. No verso 3, ele diz que ainda que um exército se levantasse contra ele, o coração dele ficaria confiante em Deus, porque ele confia extremamente no Senhor que é a luz, no Senhor que é a salvação, no Senhor que é a sua força. Então veja que no verso 2 ele fala de alguns adversários. No verso 3 ele então coloca dizendo: ainda que se tivesse um exército, eu não teria medo. Isto é, ele estava dizendo que a sua situação de ter adversidades não o deixava com medo. Por que não? Porque ainda que ele tivesse, isto ele não tem, mas ainda que ele tivesse um exército inteiramente contra ele, ele iria confiar unicamente no Senhor. O salmista Davi está aplicando aqui a sua confiança, a sua esperança totalmente em Deus. Ele está revelando isso para os leitores e para aqueles que iriam cantar este salmo, que a sua confiança estava posta em Deus, mesmo que tudo estivesse contrário a ele. E por que ele tem tanta confiança? Porque o Senhor é a luz, é a salvação e é a força. Por que eu vou ter medo? No verso 4 ao verso 5, o salmista Davi vai falar da casa de Deus, que é o lugar aonde ele ia buscar o refúgio, o alento. Ali na casa de Deus, ele diz que ele desejava morar para aprender no seu templo.
Ele diz que ele pede isso ao Senhor e ele busca isto. Então veja o Salmo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O salmista ele coloca dizendo uma coisa pedi para mostrar a sua prioridade. Uma coisa só é necessária. Qual é? Estar na casa de Deus. E eu busco isso, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Veja que ele está dizendo todos os dias. É a forma que Davi queria mostrar para Deus através deste canto como ele desejava estar na presença de Deus, como ele queria estar constantemente nos átrios do Senhor. Aí ele vai dizer no verso 5 que nos dias de adversidade o Senhor vai esconder ele no seu pavilhão ou na sua casa, e ele então será protegido e ele vai estar sobre uma rocha. O próprio Deus colocará ele sobre uma rocha, mostrando que ali há firmeza, ali há estabilidade, ali há uma estabilidade, uma firmeza, algo que ele pode se agarrar. Os versos 6 ao verso de número 10, ele vai agora trabalhar acerca então da sua ação para com Deus e a ação de Deus para com ele. Primeiro, ele diz que Deus vai o exaltar sobre os seus inimigos. É interessante isso porque ele diz: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Veja que não é Davi que vai se exaltar, mas é Deus que vai exaltar a cabeça de Davi diante dos inimigos que estão ao redor dele. Ao ser exaltado, ele então faz o quê? Ele diz: pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ou seja, o Senhor vai me exaltar, vai levantar a minha cabeça sobre os meus inimigos e eu então vou louvar a Deus, engrandecê-lo, bendizê-lo, cantar a Ele. Isso mostra que toda a posição de Davi seria destinada a uma honra para Deus. Por mais alto que ele fosse, ele iria colocar: Deus é merecedor de júbilo, de canto, de aplausos, de engrandecimentos, porque é Ele que fez isso. Então veja o texto, e o texto é claro, que o Senhor o exalta, e então ele diz: pelo quê? Por causa disto, ou seja, por causa do Senhor me exaltar, eu me vejo na obrigação de louvá-lo no seu tabernáculo, de cantar sim, de cantar louvores ao Senhor. Nos versos 7 a seguir, ele agora vai falar da sua ação para com Deus. Qual é a sua ação? A ação de clamar, de pedir socorro. Ele então vai dizer no verso 8 que ele vai buscar a Deus, buscar a face do Senhor constantemente. No verso 9, ele suplica para o Senhor não esconder a face dele e não rejeitar ele. Por quê? Porque ele é o Deus da salvação. Ele diz assim: nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. E aí nós temos um salmo extraordinário, o verso 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele diz assim que quando alguém íntimo dele o desamparar, Deus sempre vai estar disposto a abraçá-lo. Isso mostra o cuidado constante de Deus e como Deus não nos abandona.
Nos versos 11 a seguir, ele vai dizer para o Senhor o ensinar a estar no caminho, na vereda direita, e ele então pede para o Senhor o livrar de todos os seus inimigos e de todas as suas adversidades. E o verso 14 é o verso então muito citado por nós. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É como se Davi parasse de escrever sobre si e agora falasse para aquele que está lendo, para aquele que está ouvindo, para aquele que está cantando. É como se ele estivesse dizendo, desde o verso 1 até o verso 13, eu tenho falado de mim e mostrado para você como Deus tem cuidado de mim. Então você espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Ou seja, Davi estava dizendo, eu estou esperando no Senhor. Por isso os inimigos não me destruíram, por isso eu não caí, por isso eu ainda estou de pé, por isso eu ainda estou vivo. Então eu digo para você, espera no Senhor, anima-te e Ele vai fortalecer o teu coração. O fortalecimento virá de Deus ao teu coração. À medida que você espera, Deus fortalece o teu coração. E então ele diz, espera, pois, no Senhor. Neste verso 14, ele diz, espera no Senhor, anima-te e mais uma vez, espera, pois, no Senhor. Ou seja, não haja em forma de impulso, não haja impulsivamente, não haja de forma desesperada, mas espera sempre do Senhor. Diante deste salmo, nós conseguimos tirar 3 lições práticas para as nossas vidas nesta noite, que eu quero falar ao teu coração. Mas antes, se você já está sendo abençoado por este vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, porque isso nos faz levar a palavra de Deus mais longe através deste canal Reino Simples de Deus. A primeira lição que nós encontramos neste salmo é a declaração de Davi do que Deus é para ele. Deus é a luz, Deus é a salvação e Deus é a força. Deus é a nossa luz, é aquele que ilumina o nosso caminho. Deus é a nossa salvação, é aquele que nos livra dos perigos. Salvação aqui não é somente nesta perspectiva de eternidade, mas é salvação em todas as áreas. É como aquele que socorre, como aquele que estende a mão de forma imediata. E o Senhor é a força, por isso ele diz lá para esperar no Senhor, porque o Senhor vai fortalecer o coração. A energia espiritual virá de Deus, a força espiritual virá de Deus. É por isso que ele diz lá onde a gente já trabalhou o versículo 14. Então a visão de Deus ela é importante, e eu já disse isso aqui no canal e eu torno a dizer, a sua visão sobre Deus é importante. O que Deus é para você? Como você define Deus? O que você entende que Deus é? Deus é a luz? Deus é o fogo? Deus é a força? Deus é o que para você? Para Davi, Deus é a luz, Deus é a salvação, Deus é a força. Davi só tem esse entendimento porque Davi está a observar a ação de Deus. Deus é aquele que provê, Deus é aquele que abre, Deus é aquele que cura, Deus é aquele que liberta, Deus é aquele que transforma. Deus é, mas muitas pessoas já estão vendo Deus de forma distante e não de forma pessoal. Veja que Davi diz, o Senhor é a minha, é pessoal para ele. Para você pode ser outra coisa, mas para mim ele é a salvação, ele é a minha luz, ele é a minha força, é pessoal meu. Então eu pergunto para você, o que Deus é para você?
Medite nisso, pense nisso. Se você não tem este relacionamento com Deus, então você precisa trabalhar isso nas Escrituras Sagradas, para você então ter um entendimento do que Deus é para você e como Ele trabalha na sua vida. A segunda lição que nós entendemos aqui neste salmo é isto: é um Deus que ensina. Veja que no verso 4 ele diz que ele vai aprender no seu templo, e no verso também de número 11, ele pede para o Senhor ensinar. O Senhor Deus, ele nos ensina. Todos os dias nós estamos aprendendo com Deus através de pessoas, através da natureza, através da testificação interior, através da palavra, através da oração. Estamos num processo de aprendizado. E é interessante nós vermos isto, porque nós devemos querer aprender mais. Davi, ele diz assim: uma coisa eu busco e eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa de Deus e aprender. E lá no verso 11 ele diz: eu quero que o Senhor me ensina, eu quero que o Senhor me guia, eu quero que o Senhor me direcione. O querer da aprendizagem, o desejo de ser discipulado por Deus. Deus está ensinando, através da palavra, através das pessoas, Ele está ensinando, mas a questão é, estamos dispostos a aprender, ou o tempo nosso está demais, corrido demais, e a gente não consegue então aprender? A última lição que nós encontramos aqui neste salmo é a espera. O Salmo 27 é o salmo também da espera. Ele termina dizendo 2 vezes para esperar no Senhor, para confiar unicamente em Deus. E eu termino aqui: espere em Deus. Mas você pode até dizer assim: mas eu estou esperando há tanto tempo. Então fortaleça no Senhor, Ele é a tua força. Peça para Ele iluminar o teu caminho para você enxergar um pouco mais longe e você continuar a esperar. Atitudes precipitadas podem trazer prejuízos duradouros por muito e muitos tempos. Então devemos sempre esperar no Senhor, aguardar nele, ter esta paciência trabalhada. E nós vamos fazendo isso através da palavra. Cada momento em que a gente medita na palavra, a palavra gera fé em nós e nós conseguimos esperar mais um pouco, aguardar mais um pouco. Então espera no Senhor. De forma profética eu digo isso: espera no Senhor e anima-te. Não fique cabisbaixo não. Espera animado. Espera fazendo expectativas. Espera fazendo pensamentos de esperança. Espera animado. E Ele vai fortalecer o teu coração e você vai continuar a esperar em Deus até o momento do seu milagre, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção e o Teu amparo. Que o Senhor Deus possa fortalecer o coração do Teu filho e da Tua filha neste momento. É só o Senhor quem pode. Então, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, fortalece. Fortalece, Senhor, dando graça e força para ele e para ela continuar a esperar. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu deixo aqui a minha gratidão a todos que estão curtindo, comentando e compartilhando. E até o próximo vídeo, querendo Deus.